seja muito bem-vindo ao podcast Papo Alto Padrão, o podcast da Lemur Investimentos Imobiliários. E hoje, convidados especiais aqui, dois advogados da área imobiliária, vão fazer parte junto desse podcast, duas pessoas gigantes. Eu gosto tanto do Paulo aí, vou falar um pouco sobre o currículo dele, quem é ele para vocês também conhecerem. E depois, durante o programa, a gente vai falar sobre como nos conhecemos, também é muito legal a história. Vamos lá, doutor Paulo Henrique Romanil, advogado, sócio proprietário do escritório Romanil Advogados, especialista em direito imobiliário, pós-graduado em direito imobiliário notarial e registral, membro da comissão imobiliária da OAB, subseção aqui de Balneário Camboriú, e mediador e conciliador pela 8ª Câmara de Medições e Conciliações com atuação em processo no âmbito nacional. Seja bem-vindo, Paulo. Muito E obrigado, também estamos com o Dr. Carlos Leandro da Costa Roslindo, advogado na área de direito empresarial desde 2000, área de concentração de contratos, formado pela Escola Superior Magistratura de Santa Catarina, a ESMESC, isso, É ESMESC, isso mesmo. pós-graduado pela FURB de Direito Empresarial, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de de Estudos Tributários, IBET, compra e venda de imóveis, cuidados básicos, cuidados específicos e também, junto com o nosso diretor da Lemur, Direitos Imobiliários, olha Aí isso, sim, agora ó, já já veio tô até fazendo parte dessa dupla aí. Agora é um trio já. É um trio. Emerson Júnior, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Obrigado Muito pelo obrigado. convite. Bom dia, pessoal. Eu sou o Emerson Júnior, sou o diretor da Lemur Investimentos Imobiliário. Estamos com essas duas feras aqui, tanto o Paulo quanto o Carlos, que vão tirar todas as nossas dúvidas. Para você que é corretor, para você que é cliente e tem alguma dúvida de contrato ou alguma dúvida específica na área, hoje a gente vai tirar bastante coisa desses caras aqui que são especialistas nisso aí. Tá, pessoal? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Você que nos ouve também, muito obrigado por nos assistir. Vamos ao papo, né? Vamos ao papo. Isso aí. Vamos. Emerson, antes de iniciarmos, lembra, já curte o vídeo, compartilha com os teus amigos ali que estão precisando resolver algumas coisinhas também, para ficar por dentro e a importância de você ter um bom advogado para cuidar dos teus imóveis. É algo que é caro, que a gente sofre bastante, sua durante a vida toda ali para conseguir adquirir e às vezes a falta, muitas vezes, de um entendimento da lei ou de uma pessoa boa para estar cuidando disso, às vezes faz muita diferença. Então já compartilha esse vídeo com as pessoas, se inscreve no canal. Lembra já de dar o joinha, curtir o vídeo. Nem que seja por dó, já curte aí. Seja muito bem-vindo. E Emerson, qual que é a maior dúvida aí que as pessoas têm sobre direito imobiliário quando está numa negociação de compra e venda ou aluguel? Pessoal, a maior dúvida que o pessoal hoje, os clientes, né, os próprios amigos às vezes, perguntam: qual a importância da parte jurídica no processo de venda e locação de imóveis? Passem um pouquinho, fazem esse briefing aí para nós, né, dá uma explicação sobre essa parte, né, na parte de venda e locação de imóveis, a parte jurídica. Explica um pouquinho para nós, por gentileza. Vamos lá, Vamos Paulo. começar? Vamos lá. Segurança, né? Vamos começar pela parte de locação primeiro, né? Que eu acho que vai fazer um gancho legal ali pro Dr. Carlos, né? Já dar a sequência do tema. Primeiro de tudo, agradeço pela oportunidade da Lemur, né? Emerson, William, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo agraciá-los com essas informações e o que puder, de fato, agregar o mercado imobiliário hoje da nossa região, em Balneário Camboriú principalmente, que aqui sim, você tem que ter bastante conhecimento, saber aonde procurar e quem vai te representar. Isso mesmo. Isso daí é uma coisa essencial hoje. Não é nem a ponto jurídico, né? O ponto jurídico, a empresa em si vai tomar a rédea para tomar, junto com o departamento jurídico dela,
as tratativas e negociações da documentação. Mas vamos lá, sobre o tema, né? A parte de locações envolve bastante, né, com relação à venda do imóvel também. Muitos dos corretores, hoje em dia, acabam captando imóveis, né, para venda, Uhum. mas geralmente esses imóveis já estão locados. Não é o proprietário que mora no imóvel. Ainda mais aqui, por ser uma cidade litorânea, Certo. aonde tem bastante gente que vem de fora, acaba se morando aqui e ficando um bom tempo. O primeiro passo para você ver qual que é o procedimento a se fazer numa venda de um imóvel é ver o estado que ele se encontra, né? Se ele está alocado, se está desocupado ou se tem o proprietário no imóvel. Feito isso, vamos usar por orientação ali que o imóvel está alocado. O proprietário, tanto o proprietário como a imobiliária que está intermediando a venda, tem que fazer o quê? A notificação expressa do inquilino. Inquilino, você tem o direito de preferência na aquisição do imóvel, nos mesmos termos que vou ofertar no mercado hoje para um terceiro. E isso Esse- é de extrema importância fazer essa carta para o inquilino assinar. De Sim, extrema imprescindível. importância. Muitos não sabem disso. É importante. E essa carta, ela é indispensável, porque se você for negociar um apartamento onde tem um inquilino, que esse inquilino tem as mesmas condições do terceiro que vai comprar ou melhor, ele vai pedir anulação desse ato. Por quê? Porque ele não foi notificado previamente sobre a possibilidade de comprar, porque ele tem a preferência constitucional, ou assim dizendo pela lei federal, a lei 8.245, que é a lei de locações, que dá essa prerrogativa para ele ter essa possibilidade na aquisição de imóvel como direito de preferência. Passado isso, aí sim, os 30 dias que ele teria para informar se teria interesse ou não, aí ele vai dar o aval. Ó, eu não tenho interesse, pode vender, mas o que que acontece? A imobiliária intermediadora tem que deixar sobre a mesa toda a documentação e formas de pagamento e negociação que estão sendo feitas. Doutor Paulo, ele tem 30 dias para assinar essa carta 30 de dias. preferência. Ele vai ter 30 dias para falar se ele tem ou não tem interesse. Esses 30 dias aí, ele pode renunciar ao prazo de 30 dias. Ah, ó, Se ele eu assinar no segundo dia, não muitas precisa aguardar vezes os 30. exatamente. Ah, Muitas das entendi. vezes, Perfeito. assim, o que que acontece? Cabe bastante da parte do corretor chegar no locatário e falar bem assim: "Olha, amigo, estamos vendendo o apartamento, estamos vendendo, estamos negociando. Tem interesse na compra? O valor é tanto", Já tem um cliente né. pronto, Já tem o basicamente, cliente que já ali, está querendo já muitas vezes. pagar, né, porque o mercado tá ali um mercado bom para comprar, tudo. Então eu vou negociar esse imóvel por esse preço, tem interesse? O locatário mesmo, por ser consciente, uma pessoa consciente, vai falar: "Olha, para mim nesse momento não dá, né, eu acho que eu não vou comprar". O que que o corretor faz? Você se importa em dar, então, a assinatura aqui de que renuncia o prazo de 30 dias para que a gente possa começar a fazer a parte da documentação, porque é uma coisa burocrática, Sim. Sim. né? E documentação hoje é uma documentação muito minuciosa que você tem que dar uma analisada para verificar se de fato as partes que vão fazer tanto a compra como a venda não vai ter nenhum tipo de prejuízo futuro, Uhum. Isso é legal né? porque Balneário Camboriú, como é uma cidade turística, muitas vezes a pessoa vem, não, vou lá pra passar 6 meses, um ano, e acaba gostando, se apaixonando pela cidade, e aí não quer mais voltar. E surge a oportunidade, então, da compra Pois é. do apartamento. Então, qual que seria o melhor momento para o proprietário pensar em fazer a venda para já colocar esse papel? Seria mais, vou colocar a venda, vou buscar uma imobiliária. Será que ele já não teria que fazer isso Pois é, antes? Qual assim, que é o ó, eu melhor acho momento? que todo imóvel hoje, principalmente na nossa região, tem que estar tanto o locatário como o proprietário propensos a qualquer momento chegar e receber uma oferta ou o próprio locatário receber o comunicado de que o proprietário recebeu uma oferta. Sabemos que o mercado imobiliário em Balneário Camboriú é um mercado disputado, é concorrido, né? Então, muitas das vezes, você não está propenso ou até disposto a vender o seu imóvel, mas aquela oferta dada naquele momento, você viu que, por mais que não seja necessário, é um bom negócio. Uhum. Então, todo negócio que gire dentro de Balneário Camboriú com relação à compra e venda é um bom momento, entende? Não há um momento ruim ou melhor para isso.
E voltando na parte da notificação, digamos que houve sim a preferência, a renúncia ou até mesmo o locatário não quis, temos que ter bem cuidado, muito cuidado com relação a isso. O que que acontece? Aqui mora o perigo. Aí já abro palavra aqui para o nosso amigo Leonardo, Carlos Leandro. O que que acontece? Muitas das vezes os locatários, eles são notificados de que o proprietário quer vender pelo valor X. Uhum. Uhum. Só que no momento da venda, depois por trás do locatário, as partes condicionam que na escritura será feito um valor menor para fins de tributação. Imposto. Ah. E o que que acontece? O locatário toma conhecimento Já tá rindo, e né? Aí volta a briga e fala começou. bem assim: gente, vocês me ofertaram por um valor tal. Como é que aqui vocês declararam um outro? Esse valor declarado eu tinha pleno Condições. condições de chegar e fazer a compra e aquisição do imóvel. Pede anulação do negócio. Ah. Aí eu abro palavra pro meu Aí o colega Pepinos aqui. passa pro Dr. Carlos. Vamos, quem dera se nós dois tivéssemos um pouco de descanso, mas não, os Sim. dois ali quebram a cuca. Eu sempre fui fã de pepinos, eu acredito que Ótimo. seja uma. Ele é o. Pessoas que não produzem pepinos não nos procuram. Verdade. Então, o que nos cabe? De fato, quando se vai pedir a renúncia ou aceitação do locatário em relação ao negócio, precisa ser no valor em que ele será realizado. Do contrário, o interesse dele vai entrar em conflito. Ou seja, valores de exemplo, né? Ofereceu por 5 milhões um apartamento muito bonito, bacana. E na hora de fechar a escritura, declara por 3,5 milhões. Tem 1,5 milhão de diferença nisso. E 3,5 milhões ele tinha para comprar. Ele vai notificar ambos e entrar com ação. E vai ganhar. E E vai... vai ganhar. E aí Muito provavelmente vai ganhar. Dificilmente, E o porque proprietário é vai ter que um direito vender pra dele. ele por aquele valor? Que foi Isso. declarado. Mas, Olha só. doutor, A como que ele pretexto, consegue descobrir essa negociação que foi feito e escriturado por menos? ele vai pedir o espelho da matrícula Atualizada? e a escritura. Vai confrontar os dois. Se ele quiser, ele ainda consegue levantar a questão tributária, ou seja, o que foi utilizado como critério para fins de ITBI. E tudo isso vai desenvolvendo uma cadeia de valores que vai colocar ele na situação de perceber que o que foi proposto para ele não foi o que se realizou Ah. entre os terceiros. Vê a importância. E como diz aquela piadinha que circula muito, né? Aí a briga começou. Aí a briga começou. Aí a briga começou. E uma dúvida também é: o vendedor é obrigado a apresentar a escritura para ele? Não, mas ela é pública, né? Ela é pública. Ele É pode ir público, no o acesso registro é de público. imóveis e... Ou seja, Então, e isso já tira muitas dúvidas de várias pessoas que têm esse tipo de... Ou a aconteceu, ou que escritura é tem. pública. O Olha- domínio precisa ser colocado ao público. Aliás, parte do processo de compra e venda na escrituração é que a escrituração em si não protege a pessoa que compra o bem dos terceiros. Ele tem que levar registro. Para o nosso público que não tem esse conhecimento, é só a pessoa ir até o registro de imóveis e solicitar a escritura? O espelho da matrícula do imóvel. Mais ou menos como a certidão de nascimento do imóvel, onde conta a história do que Sim. aconteceu com o imóvel. Ótimo, uma matrícula de ônus e ações atualizada. Sim, sim. E você vai pegar as informações do imóvel. A sugestão que eu te dou com relação a isso para evitar esse tipo de problema é verificar sempre, ó, na lei de locações, você tem a possibilidade de pegar o contrato de locação, se ele é de 36 meses, levar até os 36 meses, assentando o contrato de locação na matrícula do imóvel. Então, o proprietário, o novo proprietário, por mais que compre esse imóvel, tipo, compre o imóvel, ele vai ser obrigado a seguir as regras daquele Do contrato contrato. até o final da locação, né? Só que muitas das vezes ninguém faz isso. Uhum. Quem chega a verbal um contrato de locação, fazer o assentamento do contrato na matrícula do imóvel. E aí é onde tem a facilidade para evitar esse problema.
né? Sabemos que tem essas possibilidades que são corriqueiras em balneário, Uhum. né? Que acontece, a gente não vai falar que não. Até mesmo porque, assim, independente do que os órgãos públicos entendam que, o seu imóvel custa tanto, mas você vai declarar tanto, para eles pouco importa, desde que você declare. Mas, para evitar qualquer tipo de problema, verifique qual é a data do contrato que vai vencer. Quando vai vencer, já dá o aviso para o locatário vai desocupar o imóvel vai estar desocupado e você vai dar a transação Já do pega a negócio. carta assinada pelo Ponto. locatário. É. Feito isso, já extinguiu o contrato de locação e você já pode dar a negociação. Nada impede de vocês fazerem a negociação da forma que a lei determina, e fechar o negócio com a renúncia do locatário. Muitas das vezes, os locatários não vão atrás buscar saber se de fato o imóvel foi declarado pelo valor que foi Sim. ofertado, né. Aqui mora uma dúvida, né, tipo, vai Aham. atrás, não vai atrás, aí não Uhum. dá para garantir. Mas o novo proprietário, após tomar posse como novo proprietário, nos assentamentos do registro, tudo, ele vai ter a faculdade de chegar e notificar o locatário para a desocupação do imóvel em 90 dias, sem a necessidade de permanecer com o locatário lá dentro até o final da locação, e não vai ser obrigado a pagar a multa contratual. Isso daí é possível, só que tem que dar esse prazo de 90 dias para o locatário desocupar. Porque eu vejo que muitos investidores compram o imóvel já com um locatário lá dentro. Falo: "Pô, não precisei nem me incomodar pra buscar alguém pra Já alugar, porque as pessoas já estão há um tempo lá, uma pessoa de Pois é, confiança, muitas tal". vezes está lá Só que dentro há eles mais de não 10 anos, entendem. né. Não entendendo essas questões, acaba virando um pepino futuro, né. Muito, Por muito, isso que é muito. importante ter essa E informação. isso acontece muito aqui em Balneário Camboriú, em todo o nosso litoral, né. O imóvel já está alocado, mas também está para venda. Cliente e comprador assume ali o imóvel, mas já fica com o inquilino dentro do imóvel, né, e recebendo essa locação. Então isso acontece muito aqui. Acontece bastante, E quando é bastante. uma construtora que tá comprando? Olha, aí é uma coisa que, como é que eu vou te falar? Todas, todas. Pode falar que eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu acho que Via de regra, construtoras possuem um corpo técnico extremamente mais especializado, então a parte de conferir todas as situações do imóvel, a segurança e viabilidade da negociação, se espera que ela, como profissional da área, atue com muito mais segurança do que uma pessoa leiga. Uhum. Normalmente, construtoras possuem corpo de cobrança, corpo de vendas, corpo de compras, corpo técnico para fins de verificar viabilidade junto a órgãos administrativos, que nem são advogados, normalmente arquiteto, engenheiro, pessoas que trabalham mais especificamente na área de construção. E com relação à parte de segurança jurídica, como para eles é um fluxo muito maior de negócios, eles começam a analisar as questões de risco e oportunidade, muitas vezes assumem pequenos riscos, mas tudo dentro de um controle. Para construtoras, o problema é um pouco menor, porque normalmente elas já procuram um profissional. Já tem Normalmente procuram. Já mas tem a equipe E ou essa especializada questão para de isso, né. segurança jurídica, ou depois o ir doutor apanhar a Paulo primeira falou vez. vários detalhes e existem muitos outros. isso mesmo, Muitos outros sobre essa questão de conveniência. Por muito. exemplo, eh, a pessoa compra o apartamento, mas compra com um preço um pouco menor e permite que o vendedor continue recebendo a locação até que o contrato acabe. Não a permanência do locatário, o contrato que ele possui, obviamente. Aham. Eventualmente, o contrato pode se estender, mas a extensão dele passa ao novo proprietário. Obviamente, é necessário colocar limites. A forma como construir isso para fins da segurança para quem participa, às vezes eu não quero ocupar o apartamento agora, mas pô, 3 anos ainda, ele vai ficar recebendo aluguel, ele me vende por um pouquinho a menos. Comprar por um pouco a menos me interessa. Essas questões fazem parte do tipo de problema que aparece no escritório para ser resolvido em termos de criar o liame que seja seguro para todas as pessoas envolvidas no contrato. Fazer um gancho, e bem dito por ele, que às vezes o contrato se estende diretamente ao proprietário, de fato acontece. Nós, advogados, trabalhamos
um prazo. Então, prazo para nós é sagrado. Perdeu o prazo, amigo, se enterra. Se enterra, mas se enterra, porque a enxurrada vai ser grande. Então, assim, ó, o que que eu falo para vocês? Vai sim, proprietário novo adquirente passou a ser proprietário. Não vou morar no imóvel, como bem disse o doutor Carlos. Ele vai ter o quê? Um prazo para isso. Pra, mesmo que ele compre o imóvel e não vá residir, mas se ele quiser manter o contrato, digamos que o contrato está por prazo determinado ainda, Uhum. e quer manter o locatário, fica quieto. Deixa o locatário lá, vida que segue. Agora, se nele ainda tiver uma pensão não, uma intenção de chegar, pô, chegar final de ano, vai dar 90 dias, 90, 9 ali e tal. Pô, eu vou querer passar o final de ano lá em Balneário. Comprou o imóvel, já notifica em 30 dias para o locatário desocupar o imóvel. Porque se o contrato está por prazo determinado, você não notificou, o contrato que está anterior com data determinada, você vai ser obrigado a seguir o contrato até o final do prazo. Mesmo que o contrato não esteja assentado à matrícula do imóvel. Mas você tinha prazo para notificar 30 dias antes e que ele desocupasse no prazo de 90 dias. É a importância que é. Entende? E eles não têm o direito ou não conseguem fazer um novo contrato? Podem, podem. Muitas das vezes, a pessoa acaba mantendo a relação que já tem, né, porque já foi uma relação saudável, não há necessidade, mas nada que impeça também do proprietário pedir um histórico de pagamento realizado pelo locatário para ver a assiduidade dele, se ele era locatário um bom pagador ou um Eu. mau pagador, Uhum. né? E daí manter as regras do contrato. A única coisa que altera é o aditivo. Uma das coisas que nós conversamos anteriormente foi justamente a garantia do contrato. A garantia do contrato foi um calção de 3 meses ali, que nada menos, nada mais do que R$ 15.000. É isso aí. O proprietário vendeu, não se manteve inerte com relação à devolução do valor, e agora o atual proprietário vai ser obrigado a devolver esses R$ 15.000? Pô, Uhum. aí é uma história que vai ter muito pé ali para se discutir. Mas nesse caso, o que que acontece? O calção dado em garantia não deveria nem estar na imobiliária, porque a imobiliária não pode reter. Esse Uhum. calção é do locatário e tem que ficar numa caderneta de poupança para correção, de forma com a caderneta de poupança, que tem que ser restituído no final. Eventualmente, se não tiver nenhum tipo de prejuízo, Não tem pode que mexer no ressarcir. dinheiro. Pode mexer no dinheiro. Esse dinheiro tem que restituir para o locatário com a correção de poupança, que é o que determina a Lei Federal 8.245. Se não precisar fazer nenhuma benfeitoria no imóvel, certo? Exatamente. Benfeitoria, Reparo. os reparos, no É, caso, né? Reparo, reparo. reparo. Reparos. Exato. Desculpa a correção, é que benfeitoria é quando a gente melhora, né? Certo, certo. E a obrigação do locatário normalmente é Entregar o devolver no imóvel no estado estado em em que que ele pegou. Ele recebeu. recebeu. E é Verdade. legal que teve agora, Esse é falando o da. tipo de situação que cria problemas. É verdade. Teve E agora, normalmente precisa fazer alguma coisa quando vai sempre, fazer a né? entrega. Sempre. Sempre. Ah, Isso é aí, sem normal. dúvida. Pintar, pequenos reparos, ajustes de sistema elétrico, hidráulico, tem que fazer o checklist e... William, o William tem 15 cachorros. Aí tu imagina como que ele vai entregar Sério? o. Não, um caso recente agora que caiu na Isso, mídia acabei de aí. me assustar. Um caso recente que caiu na mídia, não querendo pegar a onda, surfar na onda dos outros ali, mas foi uma influencer que fez uma puta de uma, desculpa o termo, de um investimento de benfeitorias no imóvel, colocou até jacuzzi no andar de cima, não sei se vocês chegaram a ver, Imóvel locado. imóvel locado, solicitou as autorizações de Uhum. realização dessas benfeitorias, ela é influencer. Com E o autorização que do do proprietário. proprietário. Só que você tem que saber que são 3 modalidades: úteis, voluptuárias e necessárias. Uhum. Benfeitorias úteis, voluptuárias e necessárias. Então, as úteis, né, voluptuárias e necessárias, aquilo que é extremo urgente. Ou seja, eu necessariamente preciso resolver um problema estrutural, responsabilidade proprietária. Voluptuária, aquilo que vai deixar mais harmonioso para o Ambiente. ambiente, em prol do locatário, né. As úteis é uma coisa mais, tipo, para agregar um pouco mais o imóvel,
Não muda muito assim a Coisas pequenas, né? exato. Ela fez toda essa mudança, ela solicitou preferência de compra, né, do imóvel, e por conta das benfeitorias que ela realizou no imóvel, Valorizou. valorizou o imóvel e ela queria comprar. Só que o preço foi dado de acordo com as benfeitorias realizadas pela mesma. Então, assim, veja só. E a proprietária falou: "Se você não quiser comprar por esse valor, tendo em vista que houve um acréscimo no custo do imóvel, eu quero que você devolva nas mesmas condições que você pegou". Tá Meu entendendo? Ah, Deus. que saia Gente, então justa, assim, são coisas rapaz. que têm possibilidades de você fazer uma as necessárias, você pode, antes mesmo de qualquer notificação para o locador, eu preciso arrumar aquele problema. Não interessa, eu vou lá, arrumo, depois eu presto conta. Você não precisa pedir autorização. Agora tem algumas benfeitorias que você obrigatoriamente tem que pegar expresso suas autorizações, porque senão algumas delas não vão ser indenizadas para você. E o inquilino ele consegue abater essas melhorias Na no valor do rescisão, aluguel? pois é, aí entra aquela possibilidade de negociação ao final da locação, ou até mesmo no início. Digamos que eu quero sim fazer uma estrutura, mexer na cozinha, colocar uma bancada de mármore e tal, uma coisa que eu não vou Uhum. conseguir fazer o Retirar levantamento. depois Não vou também. conseguir, vai incorporar o imóvel, correto? O proprietário está disposto em arcar meio a meio? Ah, eu pago a mão de obra, pago o material, você, tipo, né, a gente vai entrando num consenso. Abate ali o valor do aluguel. Tá de acordo? Tô. Não tá de acordo? Não faz, né, não faz. Porque você O vai risco, ser né? assuma o É, risco, ou assuma o risco. Já até deixa aconteceu já deixa por escrito esse acordo. Sempre, sempre por escrito. a- Você não pode ter uma possibilidade de mexer num imóvel, mexer a estrutura do imóvel, sem a necessidade de se você não tiver munido dessa autorização. E ainda tem mais, se você for mexer na estrutura, você tem que ter um engenheiro para fazer isso com autorização e alvará para fins de modificação do apartamento. Isso daí pode te dar problema, que foi o caso dessa influencer, caso imagino, dessa influencer. eu imagino o pepino que deu, desenrolou lá ou o que que aconteceu? Rapaz, tu vê, são Agora ela praticamente tá tentando vai ter que devolver o imóvel nos estados que ela pegou, né. Ah, Tem a possibilidade, sem e dizer olha que ela também foi que notificada pelo prejuízo. é condomínio porque por conta teoricamente da ela vai ter que jacuzzi. pagar 2 vezes, né? Exatamente. Ela tem que pagar 2 vezes, porque ela já Rapaz, pagou a melhoria e ainda Desculpe. mais pegar o Isso, aumento do é. E por conta da jacuzzi ela foi notificada pelo condomínio, porque pode que diz o condomínio, tá prejudicando. do prédio. Também teve esse caso, verdade. E olha o prejuízo dela agora, vai ter que tirar tudo fora, mais mão de obra, mais isso, mais vai ter que assado. entregar no prazo, da Vai forma usar, que recebeu, né? Exato. eventualmente ela pode estender a locação, É. mas foi um risco que ela correu. Às vezes por falta Eventualmente, de informação sobre isso. Por isso que é importante você que tá assistindo a gente, ouvindo, cuida desses detalhes aí. É às importante. vezes, mesmo tendo informação, a pessoa insiste em fazer, então assumir o risco, é necessário arcar com as consequências. Uhum. Eh, Acredito que esse essa discussão sobre obras, e nós não falamos sobre isso ainda, nós estamos concentrados aqui em residências, né, os comerciais. As locações comerciais possuem aspectos ainda mais complicados com relação, porque normalmente a pessoa que coloca um imóvel à disposição de uma locação comercial, ela não tem interesse nenhum em nenhum tipo de obra dentro do imóvel. Ou seja, o comerciante que loca, todo o investimento que Por conta dele. ele faz por conta e risco dele. Assim como a conta e risco de ter que reparar ou refazer a obra ao estado anterior. Pegou. Normalmente são galpões, normalmente são salas comerciais. E comerciante precisa de uma boa apresentação na sua sala. E às vezes o imóvel à disposição não está bonito. Então ele entra com um investimento, um aporte maior. Uhum. Outro dia desse eu acompanhei o fim de uma locação. A pessoa pegou uma sala de frente para uma avenida bonita e fez um investimento significativo. Ficou lindo. E ela não trabalhou no imóvel. Olha isso. Ela não trabalhou no imóvel. Teve uma benfeitoria, até que foi uma benfeitoria útil, e ali foi um problema mais de engenharia e arquitetura, né? Ele fez um banheiro para cadeirantes, lindo banheiro.
mas o arquiteto colocou uma pia que impediu o acesso da cadeira. Eu fiquei pensando, Ai. poxa, que situação difícil de lidar, né? Mas como ela não chegou nem a usar o imóvel, ela usou o imóvel, tipo, contratou para 5 anos e usou 2 meses. Ó, Investiu um valor significativo, mas o negócio Fluiu. não fluiu. não fluiu. Esse tipo de situação não é possível de se colocar sobre a responsabilidade do locador. O proprietário do bem, ou a pessoa que administra o bem, não tem obrigação nenhuma de, por exemplo, reembolsar o valor investido ou ter piedade, porque, a bem da verdade, essas pessoas, o que que é patrimônio, né? Patrimônio nada mais é do que o trabalho que a gente acumula e coloca à disposição para gerar mais resultado. Sim, Né? é essa a Não intenção. tem muito romantismo para Isso aí. analisar essa situação. E a pessoa quer obter valores e não permitir que outra pessoa faça investimento e depois te force a indenizar. É verdade. Tem todos esses cuidados com relação à gestão de bens. E ainda, doutor Carlos e doutor Paulo, tem situações que os inquilinos, né, saem das lojas, enfim. Primeiro eles fazem essas melhorias, fazem essa reforma, tudo mais. E quando eles saem, eles tiram muita coisa e não deixam no estado em que pegou. Deixam pior. Parede quebrada, a parede sem pintar, chão, piso quebrado, sabe? E aí, o que que pode acontecer com essa pessoa ou como o proprietário, né, o locador, pode fazer para, né, se Resguardar. ressarcir, Vamos se lá. resguardar com essa situação? É da parte de Eu locações. vou, Queres eu vou, aproveitar? vou aproveitar. Só fazendo um gancho novamente com relação a essas informações de úteis e até mesmo com relação à parte do cadeirante. Sabemos que aqui na Brasil, vamos usar como exemplo ali a Brasil, onde tem a ponto de comércio centralizado de balneário. Uhum. Você sabe que se você for entrar numa loja hoje, um cadeirante, por exemplo, tem que ter acessibilidade, que é a lei de acessibilidade. Perfeito. O locatário aluga uma sala para fins de locação como não residencial, né, que é caracterizado como comercial, tem que fazer uma rampa de acesso. Uhum. Então, esse tipo de necessidade de benfeitoria é uma útil, ela se enquadra no útil, tá? Então, ele é sim indenizado pelo locador, Uhum. desde que aprovado pelo mesmo. Então, o locatário vai lá, vai desembolsar o valor para fazer a rampa, porque é útil, é uma acessibilidade, ou até mesmo ele pode tipificar isso como se fosse uma benfeitoria necessária, porque ele sabe que ele está sendo obrigado a fazer aquilo por conta de uma lei de Sim. acessibilidade, né. Mas o comércio, você sabe, muitas das vezes, o imóvel locado para fins não residencial, a responsabilidade de adequar o imóvel no estado para fins de desenvolver a atividade é de quem locou, não é do proprietário, para pegar tanto a documentação quanto isso. Já as voluptuárias, elas são por deleite do locatário. Então, como o caso dessa locatária que comprou o imóvel, colocou a jacuzzi lá em cima, não tinha necessidade, e nem muito menos era útil para o proprietário. Sim. Mas, com a jacuzzi lá em cima, foi para o deleite dela, para ela poder deitar e ficar ali bem bom, né. Me desculpa se eu estou usando um pouco ali, Não, mas tá passando, certo. desde que eu não receba nenhum tipo de intimação, notificação, mas tá ótimo. Mas é atual, está ao público e a informações abertas. Pois bem, entrando nesse ponto, aonde você tinha questionado sobre qual é a garantia do locador no momento que for colocar para venda, principalmente. Porque isso vai repercutir também. Se você hoje aluga, poxa, o escritório de vocês é maravilhoso, né? Quem dera eu ter o mínimo um escritório assim hoje. Que eu, Bonito é, aqui, é né? lindo, é Muito lindo, é bonito, lindo. muito bonito. Ó, gente, venham aqui que vocês vão conhecer e vale a pena, viu? O café é maravilhoso, a água, a companhia é melhor ainda. Mas assim, ó, Isso é ótimo. eu vou te falar, vale a pena hoje você ter a garantia do contrato. O que que é a garantia do contrato? A lei do inquilinato, ela estipula. A lei de locações, ela vai te dar a possibilidade de, fiador, caução, seguro-fiança, título me fugiu da cabeça, outros tipos, Outras garantias, né? outras garantias. Só que nenhuma delas você pode condicionar 2 no mesmo contrato. Isso daí gera tanto ação civil como criminal para o locador.
Uhum. Eu vou Ah, conversar sobre um mais para frente com relação a isso. Mas a garantia hoje que você possa pensar assim: "Poxa, não vale a pena hoje", e que não vai dar repercussão alguma, é pegar um fiador. "Ah, eu vou pegar um calção, porque o calção eu já vou ter dinheiro ali guardado e eu vou poder fazer a benfeitoria". As necess as a reforma do imóvel se ele desocupar o imóvel em plenas em lástimas condições. Uhum. Só que muitas das vezes o valor calcionado não supre nem a pintura do imóvel. ah, Exatamente. O que que Muitas das acontece? vezes. O que que acontece, eu vou falar para vocês e pasme, gente. Muita gente acha que a lei 9 de 80, me recordo agora, a lei de uso, do bem de família, que é considerável o único bem de família que não é penhorável. Vou falar 869, 8009. Vou falar para vocês hoje, no ano passado, houve muitas discussões no Supremo com relação a a esse tema. É possível penhorar bem do fiador, o único bem do fiador, para fins de garantia de contrato? A Lei 8009 estipulava que sim, era possível desde que a locação fosse residencial, e não para fins não residenciais. Pois bem, foi uma luta, gente, foi uma luta. Até que chegou o ano passado, eu vou pular toda essa luta, para ser um pouco mais Específico, rápido, né? específico, porque hoje é possível sim. Então, desde que seja hum, residencial e desde que seja não residencial, o fiador pode perder o único bem de família dele, se ele for fiador em contrato de Tu vê locação. só. Então, assim, muitas das vezes, o fiador não sabe disso, né? Não sabe que ele pode. Mas eu vou falar para você, a melhor garantia é essa, porque quem não vai pagar a dívida, não vai se coçar para fazer um empréstimo, para quitar uma dívida, discutir sobre um valor, correndo o risco de perder o seu único bem. é verdade. Quem Justo. não vai fazer isso hoje? Exatamente. Essa é a garantia que eu daria para um proprietário hoje, sabe? Não vale a pena hoje você chegar e falar bem assim: "Ah, o fiador tem 2, 3, 4, 5 imóveis". Então, beleza, eu posso pegar ali o imóvel do fiador. "Ah, doutor, mas qual que é a possibilidade do fiador vir hoje no contrato, me calcionar ali e falar para mim bem assim: 'Ah, eu sou fiador, eu tenho meu único imóvel', mas no momento do contrato ele não venda lá no, né, Aham. no contrato ele foi lá e se desfez do bem e vendeu para um terceiro". Tem possibilidades que a lei faculta ao locatário fazer exatamente o que eu falei lá no início da nossa conversa: assentar o contrato de locação na Na matrícula do imóvel. matrícula do imóvel. Como foi dado em caução o imóvel em garantia do fiança, Uhum. o que que você tem que fazer para garantir que esse imóvel não seja vendido no prazo do contrato? Fazer o assentamento desse contrato na matrícula do imóvel. Legal. Isso você vai estar garantido. Isso pode ser para contrato de compra e venda? Isso poderia ter essa possibilidade também? Pois bem, para contrato de compra e venda tem toda a possibilidade, desde que seja assinado de forma e levado ao conhecimento, porque é Prazo, né? justamente É prazo? A prazo. Por exemplo. Direto com o vendedor. Tem. É possível. porque isso daí é uma transparência até do negócio para evitar qualquer tipo de nulidade futura, né, Uhum. a ser arguída por uma ausência de informação, e essa informação é uma informação bem relevante para hoje você fazer uma transação comercial, principalmente de Porque é imóvel. uma segurança legal que o vendedor vai ter do comprador, se caso, tem um outro imóvel, então vamos fazer essa garantia sobre o imóvel dele ou sobre um fiador que vá. Isso também já aconteceu casos com nós aqui que daria para ter utilizado dessa forma Essa também garantia Sim. para o Sim. vendedor, para aco caso muitas aco vezes não perder negócio por conta disso. acontece. Faz bastante tempo que eu não vejo essa figura. Figura pacto comissório? Pacto comissório. Pacto Você comissório. faz a escritura, na escritura você relaciona as notas promissórias e a pessoa parcela direto com ele e a gente chama isso de garantia pessoal, Uhum. ou seja, um compromisso de uma pessoa com a outra. Quando eu coloco um outro imóvel em garantia daquele negócio, aí já é uma garantia real, um bem. Ou E seja, é e o bem que vai está e garantindo vai o isso em negócio. escritura. Isso. E essas situações auxiliam muito na segurança jurídica de quem tem valores a receber dentro de um negócio que todo mundo sabe que bom mesmo é eu entrego bem, você me entrega o valor, né? É, Esse é é das isso, negociações é o sorriso de todos. o melhor Fica esperado. feliz,
a imobiliária, o corretor fica feliz, o advogado que acompanhou, que também já recebeu, E já faz e o Pix. encerrou. Faz Já o faz o Pix e já Pix. resolve. Tá Encerrou. ótimo. É ótimo, mas não é a Senão já realidade do dia a é. dia dos investidores, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, compra 3, 4 imóveis de uma vez e vai controlando as parcelas de um, as parcelas de outro, fazendo É isso aí. planilhas. Hoje em dia, as pessoas trabalham com gestão de financiamentos e de investimentos de uma forma muito diferente do que era 15, 20 anos atrás. As pessoas eh, progrediram na forma e no sistema como elas fazem os seus investimentos e trazem essas realidades. Ocasionalmente acontecem alguns lapsos, e, por exemplo, eu tenho 5 apartamentos, mas, puxa, um eu não vou conseguir pagar ele. Escolhe um, vamos dizer, para oprimir o vendedor e deixar ele sem os seus valores. Tá Aí bom. isso gera uma discussão a Aham. futuro e a pessoa se Sim. aproveita dos serviços jurídicos para fazer com que essa discussão vá um pouco mais à frente até que ele recupere o fôlego e possa fazer o pagamento. Bom mesmo, toma lá da cá. Eu gostaria de voltar no assunto que ele perguntou a respeito do bem, que eu acho que tem um detalhe que eu gostaria de falar. Fica à vontade. O locatário saiu de um imóvel comercial e deixou ele em péssimo estado de conservação, danificou o bem. Certo. Um detalhe que é importante para todos os proprietários de bens é não estender o contrato de locação por conta da má condição de imóvel. Não é um direito que ele tem. O direito dele é verificar a condição do imóvel, fazer o orçamento e resolver em perdas e danos. Ele não pode prorrogar a necessidade de locações, ou seja, atrasar a obra de recuperação para continuar cobrando o aluguel. Não pode. Mas é uma impressão que todos ficam quando analisam as cláusulas de obrigação de devolução do imóvel no estado em que ele estava. É um detalhe importante. E doutor Carlos, quando o inquilino ele sai, acabou o prazo dele, acabou o contrato dele e era para ele ter feito, entregar o imóvel como ele pegou. E Sim, não foi o pintou, que. Não, ele não fez tá nada sem disso. pintura, 3, 4 tomadas estragadas, torneiras funcionando E ele mal, vai e ele embora, foi pega a embora. malinha dele, ó. Se Vamos manda. lá. O primeiro passo do proprietário é fazer a vistoria do imóvel e identificar num checklist todos os itens do imóvel e ele vai apontar esses como necessários de reparo. O segundo passo é fazer o valor disso. E aí notifica o locatário de que ele tem esses valores a pagar, encerra o contrato e os E aluguéis. se o locador não fez isso e o inquilino já saiu, já entregou tudo, tem como o Isso aí, correr locatário atrás. cobrar do inquilino isso? Normalmente esse prazo é previsto no contrato. Se eu não me engano, a legislação apresenta prazos curtos para o fim do contrato. É diferente da notificação de 30 dias para falar se eu quero ou não comprar um bem. Uhum. A de encerramento é curta. Normalmente 24 horas, 48 horas, 5 dias. Então Não muito mais que isso. se o lo Acabou a locação, ela tem que acabar. se o locador não cobrou, ele perdeu. Ah, então o Não, ele pode construir os valores, né? Ele pode ir lá fazer os orçamentos e aí monta o dossiê da saída E a do bem para que um escritório de advocacia possa notificar a pessoa para fazer o pagamento e resolver isso a futuro numa ação de cobrança. Não tem como cobrar. Esse valor não é executivo. Esse valor não é um título que você pode. Uhum. Esse valor vai ser colocado em discussão. A pessoa vai poder se defender dele. Ele vai passar, grosso modo, vai passar a ser, ao invés desse processo de execução, passará a ser um processo de conhecimento. Porque você não tem a liquidez do valor. Você geralmente vai chegar e vai fazer o quê? Vai fazer uns 3 orçamentos a fins de demonstrar que, de fato, aquele valor foi tentado negociar com o locatário. Foi dado 3 opções. O locatário não quis nenhuma das opções. Você pegou pela menor, a terceira opção, Uhum. pagou, tem a nota fiscal da prestação de serviço, aí sim entra uma ação de Consegue cobrança. cobrar. A ação de cobrança, ela pode ir contra o locatário, se tiver a garantia fiador, se tiver a garantia seguro-fiança, que muito mais é empresas que garantem, tipo Porto Aham. Seguro, Credipago, essas empresas, elas respondem solidariamente. É até engraçado que recentemente teve decisões do Tribunal de Justiça do Paraná que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora nos danos causados ao imóvel. Ela sempre usa por analogia no contrato de apólice de seguro dela que ela responde até o limite da sua fiança. Só que o limite da fiança, ela não ultrapassou o valor que ela deveria pagar. Então ali
por si só, uma vez que a seguradora, no momento que fez a contestação no processo, alegando que sua responsabilidade ia tão somente até o limite da fiança, perdeu e reconheceu como sendo solidária, visto que não indicou bens à penhora do fiador, do locatário. Muito menos no contrato já constava também a renúncia do benefício de ordem. Isso daí você pode ir tanto contra o fiador, contra o locatário. Independente de quem seja, você poderia entrar só contra a seguradora, contra o locatário, para garantir ali a cobrança dos prejuízos, né. Certo. Como bem disse o doutor Carlos agora também, no prazo, realmente, abriu o prazo ali, o contrato se encerrou, você terá a faculdade de notificar o locatário, né, para desocupação 30 dias, sobre pena do quê? Do contrato ele passar a ser de prazo determinado, passar a ser prazo indeterminado. Só que daí nesse momento você só vai ter prazo do quê? O contrato estando por prazo indeterminado, você só vai ter o problema de notificar ele previamente para desocupar o imóvel a qualquer momento, É, entendeu? questão de conveniência e oportunidade de negócios, às vezes é ruim para ambos. Eu administro contratos já há bastante tempo em termos jurídicos, né? Acompanho investidores. Sim. Então, eu tenho clientes já de 2003 que ainda estão comigo acompanhando os contratos deles. Nossa. A rigidez no controle de prazos e datas para fins de notificações e verificações é o sucesso do negócio do investidor aqui. O sucesso dele é ser rígido com isso. Ele não pode flexibilizar. Em direito, a gente costuma dizer que o direito não socorre quem dorme, né? É isso aí. Muito bem dito. E esse é um segmento em que isso tem que ser levado à risca. É adequado para todo investidor fazer um cursinho sobre locações, sobre como controlar locações, assim como para as imobiliárias também. É necessário ter esse Administração. conhecimento. É necessário ter esse conhecimento. Nós normalmente recebemos os problemas quando eles se tornam um problema. Dificilmente as pessoas nos É. procuram no preventivo. Eu tenho clientes que eu acompanho eles há muitos anos e exercito vários sistemas de prevenção. O doutor Paulo falou sobre a questão da forma como garantir os contratos de locação. Não pode ter mais de uma, é uma só. Hum, Se tiver mais de uma, nunca pode ser pedido o exercício de mais de uma. Em hipótese nenhuma, porque a jurisprudência não vai segurar, e se ele pedir, ele realmente vai incidir em crimes. Não Ele é é. adequado. Não é adequado. O que fazer para resolver esse problema? Ser rígido com o controle de datas. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, a gente falou que um palestrante começou uma palestra aqui em Itajaí, num seminário sobre direito imobiliário, dizendo que a vida só é dura com quem é mole. E eu guardei isso na cabeça durante É bastante tempo. verdade. Nesse segmento, isso realmente precisa ser levado a capricho. É um segmento que não admite amadorismos. Pode Perfeito. custar muito caro. E tem uma situação que o nosso público, até a gente não trabalha com locação, mas muitos que já nos acompanham têm dúvidas. Qual o prazo mínimo e máximo para uma locação de imóveis? Isso é bem variável, né? De acordo Eu vou com o falar, sistema do é, Airbnb, depois que ele chegou, Eu digo, mudou tudo. eu digo para locação anual, não locação por dia. não tem um prazo máximo, não tem. E o mínimo? Vamos entrar a condição, o mínimo ali aí vai refletir, essa regra até é uma boa pergunta. Não Porque o que, estava. que consta em Ótima, ótima. contrato? Que É, Quando tu assim, vai ó, fazer uma locação, 12 meses, 36 meses, qual é aí o... mora uma pegadinha. Aí mora uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Muitas vezes o locador, ele tem a intenção do que, vou alugar meu imóvel só por 12 meses, perfeito? Certo. Vou alugar meu imóvel por 12 meses porque eu não quero mais de 12 meses. E Uhum. depois lá na frente, eu eu não vou renovar o contrato, mas vou deixar por prazo indeterminado. Bela de uma pegadinha, porque estipula a lei, contrato inferior a 36 meses, renovados automaticamente, o locador não vai conseguir tirar o locatário do imóvel, a não ser justo motivo, que é pagamento de deixar de pagar o aluguel, ou após 5 anos. Tem um caso, que uma vez até
um empresário, ele não queria alocar, fazer o contrato de locação por 5 anos, porque também tinha algo ali. Ah, Ação não, tem que ser. renovatória. Por ação renovatória. Não, vou fazer de 4 anos, porque depois a gente renova, vê o que vai fazer e tal. Perfeito, faz 36 meses. Uhum. 36 meses é o ideal hoje para você alugar um imóvel. 12 meses, você pode alugar por 12 meses, desde que não deixa o contrato virar por prazo indeterminado. Notifique o locatário, renove Tem o que contrato. renovar todo ano. Renove o contrato. Passou de 12 meses, renovou automaticamente, só consegue tirar preenchendo os requisitos do artigo 9º da Lei 8.245, que é a lei federal de lei do inquilinato, ou se ultrapassado os prazos de 5 anos. Ultrapassou o prazo de 5 anos, entra na outra pegadinha. O locatário entra com uma ação renovatória. Só que daí, no contrato de locação, o proprietário vai querer o quê? Ah, naquela época meu aluguel estava tanto, eu vinha reajustando ele com base no IGPM ou INPC, que é o que está o indexador no contrato. Chegou hoje, nós estamos numa loucura de aluguel em balneário. Hoje eu quero cobrar aqui R$ 4.000. Eu estava cobrando 2.500. Posso? Pode. A renovação é uma coisa, a atualização do contrato é outra. A atualização Na a cada renovação, ele consegue fazer essa alteração pelo renovação do valor contrato, maior. ele pode. Aí é que mora o negócio do locatário chegar depois e falar bem assim: "Não, opa, não, tá fora do que eu pagava, eu acho que você tá aumentando demais", ação renovatória, E entendeu? consegue reverter. Aí na justiça ele consegue demonstrar que de fato o aluguel que ele tá querendo cobrar hoje de 4.000, na verdade é 3, ou é 2,5. Mas daí é reajustado pelo IGPM. Exatamente. Daí o próprio juízo vai reajustar o aluguel, vai falar, entende? Aí são coisas que Vai entrar a própria lei numa. exatamente, vai entrar numa paridade ali, vai Aham. começar a falar: "Não, realmente, olha, você tem direito? Tem. Não tira o seu direito de você aumentar o seu Mas aluguel. também não No abusar. entanto, o mercado, ele tá assim, então não vamos abusar", como bem disse. Isso. Não vamos abusar, vamos deixar assim. Aí fica renovado por mais 36 meses, 5, faz tipo Então, hoje, por lei, em contrato, seria 36 36 meses. meses, 3 anos ali, eu acho que você tem a Né? opção de Se o locador quiser locar por 12, ele loca. Mas tem que todo ano renovar o contrato. Antes exatamente. de finalizar o contrato. Antes de finalizar o Isso contrato. é extrema importância, vocês que têm alguma dúvida sobre contrato, sobre prazo de locação, ficar ciente dessa informação. É muito importante, pessoal. A 30 gente dias antes tem que notificar o encerramento do contrato, pedir a devolução e chamar administrativamente para fazer um novo contrato. Tem que ser feito. tem que ser feito. No fim, Ótimo. confirma o que eu acabei de falar, né? Nesse segmento, controle de datas Se puder é o fazer antes, segredo do melhor ainda. sucesso. Antes dos Puder 12 fazer meses, já notifica para já renovação de notifica, porque a contrato. notificação ela é expressa, ela não é verbal. Se você não tiver a prova da notificação, Tu pode. amigo, A prova da notificação pode ser via WhatsApp? olha, tem juízes que estão aceitando, mas tem juízes que É não bom aceitam. colocar no É contrato. bom Se for fazer colocar. uso de um sistema menos tradicional, convém colocar no contrato. Não, eu digo assim, só a simples notificação. Notificar que tu quer renovar o contrato por mais 12 meses, daí tu vai lá e coloca no papel mesmo, ou quando o contrato renova, faz um contrato novo, né? Por mais 12 meses, aí coloca ali, ajusta no contrato. Sabe o que que acontece? As imobiliárias elas já estão vacinadas com relação a isso, até porque o locatário também está vacinado. O locatário sabe que o contrato dele é de 12 meses, ele tá pagando diariamente ali o aluguel, tá, perfeito. Chegou quase próximo ao aniversário do contrato, ele encerra ali as atividades, não dá mais retorno para a imobiliária, mas continua pagando. Ele Uhum. sabe que ele vai ser notificado sobre o reajuste do aluguel e vai ser notificado ou a possibilidade da desocupação e renovação do contrato, né? Então, o que que acontece? As imobiliárias já condicionam isso no contrato, que havendo a alteração da data, né, no contrato, renova-se automaticamente por mais 12 meses, entendeu? Já tem Essa essa cláusula já cláusula. está. Só que isso já está em contrato. Agora, digamos que o contrato ele não vai passar a estar com mais 12 meses ou estar renovado indeterminado, por prazo indeterminado. Uhum. Daí corre-se o risco do locatário ter que. Ah, Então, Ótimo. entendi. muitas das vezes, eles acabam colocando isso daí mais regra contratual. Só que as notificações é sempre válidas você fazer. Seja ela pessoalmente, chegar na porta do locatário, bater, assina aqui, por favor. Ele sabe da obrigação que ele tem em assinar e renovar o contrato, até porque ele tem que ter ciência de que na cláusula contratual estava falando que o contrato passou a ser renovado automaticamente, terá incidência do quê?
20% sobre o valor da locação, um acréscimo. Ou até mesmo renovado automaticamente pelo GPM. Se o indexador foi a menor, ele não vai ter aquela diminuição de aluguel. Mesmo assim, ele pode ou estagnar e permanecer, ou Certo. até Só aumentar. aumentar. Tá entendendo? Uhum. Então, muitas dessas coisas assim, você deixa bem claro na locação. E como bem disse, toda locação repercute sim na venda do imóvel. Não pode se dizer que não. Hoje em dia, eles estão atrelados, eles estão andando juntos. Então, se você não tiver um contrato bem formado e vá resguardar tanto o proprietário quanto o locatário, isso pode te prejudicar a venda do imóvel e Só. perder o negócio. Ótima explicação para o nosso público, doutor Paulo. Mas tem outra situação, que é o caso de locação por dia e locação para estudante. Muitos, Eita! proprietários de imóveis locam por dia e locam estudante. Estudante até final de novembro, até início de janeiro, de dezembro, e depois eles locam por dia. Nesse conceito, como que procede? Bem, nesse caso, eu já te falo o seguinte: a regra prevalece, a regra contratual prevalece. Porque o locatário, ele já sabia que ele vai ser caracterizado como se fosse um contrato temporada, Uhum. tá Já está entendendo? específico nesse contrato de para Para estudante. estudante, entendeu? Ele vai tipificar Ele ali o concorda com o contrato que tá ali, né? com o que tá ali. Passou fora daquilo, saiu fora da rédea, vai vir uma ação judicial de despejo para tirar o locatário de lá, não interessa. Só que o problema é que geralmente o pessoal eles trabalham assim: "Poxa, eu tenho meu locatário lá, tenho que entrar com despejo", se bem que a lei do inquilinato já fala: "Não suspende prazo processual em recesso forense em ações de despejo". Não é assim que vivemos hoje. Recesso forense vem. Você só consegue tirar o locador ou o O locatário locatário. só no ano seguinte, E aí ele perdeu todo o prazo de locação que ele todo o locava por prazo. dia. Depende muito quem tá ali dentro do imóvel. Então, assim, se é para estudante, geralmente o estudante vai fazer o quê? Vai sempre ter a grade de horário dele condizente com o horário da instituição de ensino, Uhum. Aham. correto? Ele mora aqui somente para aquilo, para aquele determinado fim, que é para quê? Estudar e morar. Estudar, morar, trabalhar. E daí, geralmente, ele volta para casa dos pais, esse recesso, voltou o ano, ele não vai correr o risco de perder aquele imóvel. É. Vai continuar, porque ele tem mais 5 anos, dependendo da instituição, Sim. o tempo de estudo que ele tem ainda pela frente. Então, quem vai ser hoje, desculpa o termo louco, de quebrar um contrato, sendo que vai poder permanecer no imóvel nas mesmas condições do jeito que pegou no início do contrato? E até fica um acordo entre cavalheiros, né? Exatamente, aí fica um acordo mais entre cavalheiros. Exato. Essas questões envolvem muito coerência. Às vezes as pessoas querem voltar para casa ficando bem. A praia tá boa. Isso. Mas a É, gente, dependendo da situação, consegue sim tirar a sai pessoa, tanto então a é. ação de despejo como a indenizatória no valor do aluguel para a temporada. Corre, são processos diferentes. Uma situação é o despejo, retomada do bem. E outra é ser indenizado pelo uso indevido, pelo fato dele ter extrapolado o contrato original. Nesse caso, o proprietário pode cobrar por dia do estudante, então? Pode cobrar nas mesmas condições em que ele ofereceria para negócio o bem. Por dia, por semana. Alguns não alugam por dia. Não, eu alugo Ah, para 15 dias, para isso. quinzena. Mas a preço de diária, né? Aham. Sim. Vai ser Daí, indenizado no valor em que o bem é colocado à disposição para comércio. no lugar de entrar com uma ação, com alguma coisa, faz a cobrança por dia, então seria Hum. uma forma Mas mais. isso é um acordo entre as partes também, né? É, Hoje em dia eu vou te falar, não tem como falar que você não tem direito hoje. Hoje você tem direito. Só que quem vai dizer o quanto você tem de direito é a legislação, é a lei. Então você vai ter que entrar na justiça para saber o quanto indenizatório seria o caso de você permanecer hoje dentro do imóvel, gerando prejuízo para um proprietário. é isso aí. Ainda Ótimo. mais em Balneário Camboriú, que eu acho que eu não recomendo a ninguém a fazer isso. Agora vamos mudar um pouquinho o cenário da locação, então, e vamos fazer uma breve da parte de vendas, né, Vamos para o lá. nosso público. E vamos começar pelo contrato de arras, né? Eita. Qual a importância do contrato de arras e quais os benefícios, né? Quais a parte negativa do contrato de arras?
Queria que vocês passassem um pouquinho aí uma explicação breve para o nosso público entender um pouquinho melhor sobre o Vamos lá, contrato de arras. vamos lá. O sinal, o sorriso da imobiliária. O O sorriso. Pix, o Pix. O Pix. Esse é o Pix. Pra não perder Bem, o negócio e agilizar e vamos lá. segurar as partes, né? Enquanto se está atravessando a fase burocrática para a construção de um contrato de compra e venda de imóvel, que envolve uma série de cuidados, a gente costuma chamar de checklist imobiliário, né? Certidões negativas, as certidões negativas de ações possessórias, certidão negativas do vendedor, certidões Imóvel. negativas do comprador, situação de capacidade de compra do comprador, Civil. estado civil. Bônus e ações. Todas essas questões são o dia a dia da imobiliária. Mas isso muitas vezes não é possível de ser levantado de um dia para o outro para fins de fechou, estamos combinados? Sim, estamos combinados. Então deixa eu assinar, não, eu tenho que conferir as certidões, tenho que fazer isso, tenho que gerar o contrato, e isso muitas vezes pode extrapolar 3, 4 dias de prestação de serviço até que se consolide. Mas vamos fazer então pelo menos o sinal, o arras, que pode ser confirmatório, paga e deduz do preço, ou assecuratório, paga e espera o contrato para assinar. Ah, não quero mais o negócio. Perdeu o sinal. Se ele for confirmatório e o contrato não se confirmar, é necessário devolver o sinal. Tem uma diferença, então. Tem diferença no tipo de sinal que você vai Olha a usar. importância do arras, desse sinal, pessoal. Prestem bem atenção. É necessário cuidar. É necessário cuidar. Por quê? É mais comum em pessoas que fazem a compra do primeiro, segundo, terceiro imóvel. Depois a pessoa já fica um pouco mais segura e apresenta o sinal com menos restrições, com menos insegurança. O que é o sinal em si? O sinal é não venda para outra pessoa. Eu Isso. estou colocando valores na sua mão para que você reserve esse bem para mim. Providencie a documentação que nós vamos assinar. Perfeito. Ótimo. Esse é o sinal. É para essa finalidade. Normalmente num valor significativo, não pode ser um valor irrisório. Precisa alcançar 5, 6, 8% do bem. Tem Dependendo do valor do bem, às vezes menos. Tem uma Preferência. porcentagem específica para isso? Não tem. É um acordo entre Não, as partes. É um direito disponível. As duas partes dispõem dele. Podem abrir mão ou restringir, exigir mais. Uhum. Porque isso evita também o trabalho tanto da imobiliária para não perder futuros compradores e não só aventureiros que venham ali para especular e tal, e acaba fazendo um trabalho. A título de curiosidade, a minha esposa é corretora. Aham. Então, assim, ó, muitas vezes ela comenta casos de pessoas que realmente ela chama de corretor Uber, que chega e deixa o cliente dentro de uma outra imobiliária e a outra imobiliária faz o negócio. É um apelido que eles inventaram para poder tirar sarro um do Corretor, outro. Uber. Esse eu não- Essa eu é não boa, hein? sabia. Essa é boa. Ai. E tem a situação, por exemplo, da pessoa que é o comprador especula. Como assim comprador especula? Não, ele só vem aqui, confere o preço, entrega o documento e na hora de assinar ele não vem. Só vem atualizar aqui Essa é a vantagem do sinal. Isso. Afastar a pessoa que está especulando, porque, a bem da verdade, eu não vou saber dizer em termos de unidade. Algum de vocês sabe quantos imóveis tem em Balneário Camboriú? Jesus, rapaz, é muito Tem imóvel. mais imóveis que habitantes, se eu não duvido. Sim, certeza. Não duvido. Tem Certeza. mais imóvel que habitante. E também tem muitos interessados. E a pessoa que se interessa aqui, ela não se interessa por um. Olhando essa Ah, miríade, a foto lá mostra bem. Aquela miríade de apartamentos, de prédios, um mais bonito que o outro, a pessoa, quando vai olhar, ela se dá o luxo. Quando ela olha o primeiro, aí ela quer ver o segundo, o terceiro, o quarto. E assim Deslumbra. os corretores vão gastando sola. é isso Vão mesmo. andando, mostra para um, mostra o outro, mostra um, mostra o outro. Começa aquela conversa, ó, vai se perder o negócio, já tem outro interessado. Normal, faz parte do segmento. Mas a partir do momento em que a pessoa diz, não, eu quero este imóvel, isso só significa eu quero este imóvel a partir do momento que ela deixa o sinal. Isso é verdade. Porque Concretiza, né? fazer o dinheiro voltar, se ela não quiser o bem, dá muito mais trabalho. Muitas vezes acontecem. Não confirmou o negócio, o sinal é confirmatório, não retorna. Ou, desculpa, não fez o negócio, é necessário devolver o valor. Segurança era só para garantir que
se passaria por essa fase, mas às vezes o problema não está nem no comprador. E tem prazo. Às vezes o problema está no imóvel, às vezes o problema está no No vendedor, vendedor. Isso mesmo. entendeu? Às vezes não fica concentrado em quem tem interesse no bem. O E negócio não se concretiza por outros motivos. a parte de devolução do sinal. Essa devolução do sinal é a fins de que o imóvel deu problema com documentação ou que alguém desistiu e aí sim precisa se devolver? Ou como que seria? Explica um pouquinho melhor só para o nosso público Vamos entender. lá. Os casos mais comuns de apresentação de sinal e não concretização do negócio envolvem problemas com o imóvel e com o vendedor. Ou seja, a gente começa a tirar as certidões e a pessoa que quer vender o bem tem dívidas com terceiros, tem dívidas tributárias, tem problemas empresariais, tem dívidas trabalhistas, que às vezes superam em muito o valor do bem. Então, esse bem corre o risco de ser chamado a garantir essas dívidas. E eu não sou obrigado, só porque eu dei o sinal, a assumir esse risco junto com ele, porque esse negócio pode ser desfeito por ordem judicial. Ótimo. Quem quer esse risco? Eles não querem. Não querem. Então, o motivo, às vezes, é importante para a devolução do valor, mas tem que devolver. Exato. Vendo tudo certinho, deu o sinal, depois a cumprir o contrato, né? O contrato principal, digamos assim, né? Aí segue o processo. É isso? Sim, sim, sim. Advogados gostam de criar embaraços para os negócios, né? Para dizer que tem muito conhecimento. Tá trabalhando. Justificar o próprio trabalho. E, convenhamos, faz parte do serviço dele. Mas dentro do que as partes combinam, a partir do momento que são eliminados os riscos, por questão de preço e conveniência, não, porque essas vão estar anotadas no sinal. No sinal. Ultrapassou a fase de riscos, é necessário assinar o contrato e fazer com que o negócio vire a Flua. página. Sim, aumentar o sorriso da imobiliária. E tem prazo para isso? Assinou o contrato de arras para assinar o contrato principal, qual o prazo? Ou é acordo entre as partes? Pode ser acordo entre as partes, pode ser fazer parte do termo de arras. Estou dando sinal para comprar esse bem, aguardando o desenvolvimento da fase administrativa até tal dia. Até tal dia. Se não for desenvolvido, eu quero a devolução do meu valor. Ótimo. Essas questões podem ser negociadas. Por isso é importante Colocada. o acompanhamento de alguém que conhece o segmento. Porque às vezes a pessoa chega com um termo de arras que só diz assim, ó, dou o sinal de tantos R$ 1.000 para garantir a compra desse bem neste dia. Mas por quanto tempo? Exatamente. Aí, se me permite fazer uma observação, olhando pelo ponto de vista de quem está comprando, que paga o arras, né? Também pode haver uma desistência por parte de quem está vendendo. Uhum. Só que aí, Sim. havendo o pagamento da arras, que provavelmente depois que eu fizer a observação, o doutor Carlos vai ser um pouco mais específico. Quem pagou a arras, ele vai restituir, vai receber o valor pago, mais equivalente a perda de danos, pela- pelo que eu salvo engano, é se quem deu causa à rescisão Pelos responde prejuízos do pelos negócio. prejuízos do negócio, Correto? entende? Então, muitas das vezes assim, não é só a restituição da arras, tem uma penalidade por conta disso. E eu vou falar assim, hoje, você até perguntou ali, tem um limite de um valor a ser colocado como arras? Eu sugiro, vocês estão fazendo o papel de vocês. Já lança ali como sinal de arras o valor de 6% de corretagem, Certo. mais o que um equivalente que vá para o proprietário como se fosse uma forma de pagamento justamente pelo início do contrato. Eu acho mais do que justo fazer isso. Afirmação. Eu acho Afirmação. mais do que justo fazer isso. Porque, poxa, imagina o trabalho que vocês têm. Vocês têm que correr atrás. Como bem disse o doutor Carlos. Pô, advogado às vezes entra ali para ser o termo, Carrasco. carrasco. Mas existe também uma outra possibilidade nessa área de compra e venda do imóvel, que é uma diligência que o advogado faz, que é o nome é due diligence. O que serve a due diligence? Você vai buscar todo o histórico do bem que está sendo vendido.
desde quem era o primeiro proprietário até o atual proprietário, para saber se aquele bem realmente está livre, desembaraçado de qualquer problema para você fazer a venda dele. Meu, isso daí é uma coisa que cada advogado teria que ter na cabeça. Mas não, eles gostam de entrar na negociação e falar que sabe mais do que o outro advogado, ou que sabe mais do que o corretor. Me desculpa, eu sou advogado, não sou corretor. Se vocês forem discutir hoje comigo sobre bens imóveis e o que eu mais sei sobre além de vocês é o que a justiça fala, o que a lei determina. É, Agora, no cotidiano do dia a dia, somente vocês sabem, porque é vocês que estão levando a chibatada. Pum, é isso mesmo. dia após dia, vivendo, comendo, dormindo, brigando com a mulher, brigando com o cachorro, com os 15 cachorros dentro do Não é. apartamento, enfim. Gente, não interessa, somente vocês vão dar a segurança do negócio jurídico para o comprador e o vendedor, porque vocês que fazem a parte da compra e venda. Nós, o papel do advogado é facilitar isso e não piorar, e não piorar. E perdoe os colegas advogados pela minha franqueza, mas muitas das vezes vale mais uma sentada e conversar do que ficar querendo achar um problema onde não tem. Exatamente. E acontece muito de a gente pegar negociações que advogado de alguma das partes tentam, com alguma situação, implicar e demora mais o processo do fechamento da venda. Então, isso a gente tem sempre um empecilho ou outro. Alguns advogados, cara, não são todos, mas facilitam para nós, alguns não facilitam. Não facilita. E sobre o Nem é ato, facilitar às vezes, sabe? É tipo assim, É uma tu fazer garantia para algo ambas as bom para partes, ambas né? as partes. Só que é que nem o doutor colocou. Às vezes quer demonstrar mais trabalho, às vezes parece, e aí acaba demorando mais esse processo e desgastando, né, essa negociação. pois é, não sei se seria contundente nessa. Hoje, até mesmo não colocando nome aos bois, né? Mas sobre um caso que nós temos agora recentemente sobre a conta de A para B e para C. Quando tem anuente, Meu, sessão de direitos de bens imóveis. Assim, Eu nós acho que eu vou estamos deixar. falando, tudo que nós falamos até agora foi dentro de extrema regularidade. Ou seja, tudo preto no branco. Uhum. Mas vocês são corretores, conhecem contratos de gaveta melhores, tem mais conhecimentos que nós. Contrato de gaveta é um fenômeno que é válido, juridicamente aplicável, não tem nenhum problema, mas coloca em risco várias situações. Por exemplo, você comprou um apartamento meu, 3 suítes, 4 vagas de garagem, maravilhoso o apartamento. Mas realizamos só o contrato de compromisso de compra e venda. Ele não foi para a matrícula do imóvel e não virou uma escritura. Apenas nós dois conhecemos o contrato. Aham. Famoso de gaveta ali que. Aí você teve implicações, tô devendo para muitas pessoas, mas o imóvel é meu e você quer vender para Emerson. Emerson, quer comprar o apartamento dele? Ih, ele tá mas devendo. vou ter que Não, não, tirar. mas o apartamento tá no meu nome. Tu vai pagar para ele, mas o apartamento tá no meu nome, eu transfiro ele para ti. Existe o risco de algumas implicações? Existe. Todo negócio envolve riscos. Mas evidente que se eu passo o meu bem para ele, a figura da pessoa que teve o contrato comigo é menos importante, porque o bem está no meu nome, Sim, certo? tá Mesmo que você registrado. receba o dinheiro. O imóvel é seu só depois do Mesmo que registro. você receba o dinheiro. Aham. É possível suscitar fraude? É possível suscitar lesão a credores? É, é. Principalmente se eles foram declarados e isso for rastreado em termos tributários. Mas eu não posso dizer que eu não vendi o meu bem para ele. Posso. Tá, mas qual a garantia? Normalmente no compromisso aqui ele já diz que eu vou transferir para quem ele indicar. E se ele tá te devendo? E aí eu compro dele. Eu vou lá, pago, sei lá, 2 milhões pra ele. E ele não te paga. E você já transferiu pra mim. Quer dizer, às vezes você Não, não vai aí fazer isso, se né? eu fiz a transferência,
eu fico só com o direito pessoal de cobrar ele, e ele negocia o bem da forma que ele bem quiser. Se eu fiz a transferência, se eu assinei a Ele foi muito escritura, bonzinho, né? ele levou a registro, Uhum. eventualmente eu faço isso e eu tenho outra garantia, que não tem nada a ver com o negócio, com o bem negociado. Contratos é um segmento extremamente complexo, tem muitas peculiaridades. Hoje em dia, a legislação, o próprio sistema judiciário, o sistema policial, o sistema tributário rastreia muito mais do que anos atrás. Mas as pessoas que querem fazer negócios, vamos dizer, sem mostrar esses negócios a terceiros, não é ilegal. Ilegal é ele lesar um É, credor. Isso é ilegal. Por favor, sempre não estou foi. aqui estimulando as pessoas a lesarem. Mas muitas pessoas não querem ter o próprio patrimônio conhecido e mantêm ela nessa situação. Ah, mas isso você está querendo fugir do Estado? Convenhamos, o nosso Estado não é a figura mais agradável que tem para se lidar, porque se você fizer qualquer coisa errada, ele vai te multar. Sim, com Ninguém gosta de certeza. pagar multas. Obviamente, é possível fazer? É. Tem risco? Tem. Muito. Vários, Muito inúmeros. mais. Um credor que identifica o negócio pode glosar esse negócio, vai entrar com uma ação contra a minha pessoa, que era o titular, dentro do exemplo que nós apresentamos, e contra a pessoa que comprou, dizendo que esse negócio não existiu porque o imóvel não era nem meu. É difícil? É difícil. Depende muito da qualidade das provas produzidas, da situação do bem, se ele tinha ciência ou não. Porque se ele não tinha ciência da tua situação, a figura dele é lídima, é limpa. Ele fez o pagamento da forma que eu pedi. Eu não posso reclamar que ele não pagou. Entendi. A figura, se eu não me engano, chama evicção, que também não é muito fácil de constituir. É um negócio ser desfeito por conta de um defeito em situações anteriores. São várias Geralmente vai, a situações, né? cláusula É vai no contrato, complicado, é né? A Vai, cláusula né? vai no contrato. E nesse ponto eu faço até um gancho aqui. Nós olhamos essa narrativa por um ponto de vista onde a pessoa da família está devendo, mas o imóvel estava no seu nome ainda, estava no nome da pessoa que comprou, adquiriu o imóvel. Obviamente, você poderia estar correndo o risco também por não ter transferido o imóvel para o seu nome, aonde o próprio primeiro titular Poderia do vender. dono, não, Mesmo não vendo para vender. ele duas É, ele vezes. poderia chegar a vender 2 vezes, ou também poderia estar respondendo o processo também, aonde você teria que depois provar que o imóvel não era mais dele, mas sim seu, através do quê? De uma ação de embargos de terceiro. Aí vai ter que comprovar Meu, é uma dor de pagamentos, vai ter cabeça, é que. uma dor de É uma dor de cabeça, cabeça. é uma dor de cabeça. Mas a gente olha por o ângulo, vamos pegar um ângulo, uma visão de 360 graus. E, independente se você está hoje respondendo o processo ou não, você tem que saber da onde que é o processo, o que está sendo discutido, qual é o processo, o que vai acarretar, Sim, qual entende? garantia que Que é o tem. caso da due diligência, eu falei, se o advogado quer demonstrar trabalho, é na due diligência, não é na negociação, gente, pelo amor de Deus. Na negociação você só traz as documentações, e depois você faz as suas ponderações para o seu cliente, não venha querer questionar o trabalho e atribuição do advogado da imobiliária. É isso aí. Tá? Porque o advogado da imobiliária tá aqui: "Ó, doutora, beleza. Doutor, você quer a documentação, certidão de casamento atualizado? Beleza, tá aqui, segue, pum. Faz a sua análise e passa para o seu cliente. A matrícula atualizada do imóvel, tá aqui. Faz a sua análise e passa para o seu cliente. Não venha questionar a atuação da imobiliária, a atuação do advogado da imobiliária para demonstrar trabalho para o seu cliente. Faça o seu trabalho de uma forma correta, aonde você tem que demonstrar a garantia de segurança, porque você vai estar assinando o aval pela venda do apartamento que o negócio é lícito, não é ilícito. É outra figura, obviamente. Aconteceu até um caso agora nos últimos dias, que o advogado da parte compradora olhou, analisou e falou: Ó, é interessante fazer isso. O vendedor foi lá, organizou, falou: Ah, verdade, realmente. Bom, perfeito. Seguiu a venda, tudo Seguir o certo. baile. Mas é o que eu falo pra você, muitas das vezes você tá respondendo o processo hoje, não passou pro seu nome, não é por picaretagem, me desculpa o termo. Falta de Não informação. é por falar que você é uma pessoa inidônea. Não é o caso. Agora, se tá ali, digamos que vocês têm uma relação de parentesco,
hipoteticamente falando, você comprou o apartamento mesmo, só não passou para o seu nome ainda, mas você tem interesse, faz o contrato de compra e venda entre a pessoa e ele faz a transferência através da co do da escritura pública de compra e venda no cartório, direto para a pessoa, aonde vai estar constando o termo ali de recebimento e pagamento para a pessoa, que de fato é quem tem que receber o valor. Tem solução? Tem solução. Você está causando, está gerando um prejuízo, está fazendo uma fraude à execução, Não, isso daí são coisas que vai discutir lá na frente. O processo em si que está em trâmite, você só é culpado após o trânsito penal da sentença Julgado. transitado e julgado a sentença penal condenatória. Você só é culpado após o trânsito e julgado da sentença, entendeu? Fora perfeito. isso, amigo, você tem ali o seu instituto, que é o direito de defesa, aonde você vai lutar pela sua a sua idoneidade, no caso, e até mesmo falar: "Não, eu devo, não nego, pago", mas é de uma forma que esteja bom, né, razoável para as partes. Perfeito. Então por isso que eu falo para você, muitas das vezes, as documentações vão mostrar o que está acontecendo atualmente, mas não a realidade do como que se deu, tá acontecendo. Você pode estar respondendo um processo hoje por uma idiotice de uma batida de um veículo hoje que você não foi culpado e a pessoa entrou com processo contra você, ganhou só porque você não recebeu a citação e foi um curador lá se manifestou no processo. Saiu a execução do cumprimento de sentença e só no cumprimento de sentença foi informado que tem um processo de indenização contra Imagina. você. Poxa, até agora, só Às que vezes nesse processo descobre só quando o dinheiro só faltou na depois conta. que você É chegou e teve um verdade. bloqueio na conta, gente, pelo amor de Deus, raciocina comigo. Tem casos e casos. Se você souber analisar o caso a caso, você vai chegar num resultado. Agora, se você quer só arranjar problema atrás de problema e aonde não tem problema, só vai ter problema. Isso é verdade. Tá entendendo? Então, se a gente sentar aqui, ó, vamos fazer. Assentar, que é aquela a conversa entre as partes. Sentou, assinou, tá ótimo. Feito o negócio. Mas consegue fazer, uma dúvida minha também, tu consegue fazer o quê? São 3 pessoas. O Dr. Carlos é o primeiro vendedor, o William comprou dele e vendeu pra mim. Eu vou pagar o William, fazendo um contrato com o William agora de compra e venda, mas com a anuência do Dr. Carlos, anuindo esse contrato que de venda e receber, o William deve pra ele? Tá, beleza, eu tô pagando o William, mas o William já tá pagando na mesma hora a dívida com o Dr. Carlos. Anuiu esse contrato e o doutor Carlos passa a escritura direto pra mim. Consegue fazer isso, não consegue? Ah, sim, é muito comum com construtoras, Hum, né? Hum? Que compra na planta e não vai a registro. O Sim, contrato fica fica na gaveta. contrato interno. Dentro do contrato tem a previsão de que o comprador, para vender para terceiro, precisa da anuência da construtora. É necessário. Todo contrato que Muitas envolve vezes, muitas vezes a construtora ainda cobra valores, cobra taxas para essa anuência. anuência, exato. Por que que ela cobra as taxas? Porque digamos que ela tenha 150 unidades para vender dentro de um determinado edifício. A pessoa comprou na planta num preço favorecido. Uhum. Antes de terminar, ela já quer vender porque ele já vai ganhar dinheiro com isso. Mas isso vai prejudicar a venda direta da construtora. Então, tudo isso são questões de conveniência e oportunidade para fins de realização de negócios. Eh, Obviamente, nenhum construtor quer impedir a pessoa que compra um bem dele de ser vendido. Uhum. Ele só quer se reservar no direito de poder fazer isso primeiro. É. Mas é legal, é viável, é É correto, normal. não tem nenhuma É normal, ilegalidade né? nisso. Então, sim. Com construtoras é bem mais seguro do que entre pessoas que, assim, unidades já entregues de proprietários, né? Quando é com construtoras é muito mais seguro do que com terceiros. Não que eu estou dizendo que os terceiros não são pessoas honestas ou que as construtoras são mais honestas. Não, não. Porque como é do segmento dela, da natureza do negócio dela, é mais comum estatisticamente que esse negócio dê menos problema. Não estou aqui dizendo que esse tipo de empresário, aquele tipo de investidor, não, jamais, de forma nenhuma. Mas como é mais comum, os problemas quando nos aparecem, eles aparecem mais entre terceiros do que entre construtora, apesar de também aparecer.
Já que o doutor tocou nesse assunto, Delicado, delicado. então Eita. vamos lá. A construtora vendeu para mim. Eu vendi para o Williams, não peguei a anuência da construtora. O William vendeu, o doutor Paulo também não pegou anuência de ninguém. O doutor Paulo vendeu para, sei lá para quem, também não pegou. Lá, tá, daí o fulano de tal, lá no último, vai querer vender 12 e anos vai. depois, o apartamento entregue Exatamente. há anos. E Ah, aí já entregou há anos, ninguém pegou anuência de ninguém. E aí querem fazer escrita, tá no nome da construtora ainda. Aí quer fazer escritura direta da construtora para ir pro último. Qual o processo? A encadeamento contratual, né? Então vai precisar de Isso um aí, encadeamento de anuências. Não vai poder ter lacunas no encadeamento. Encadeamento no sentido de o primeiro contratante, ele é atrelado ao segundo, que é atrelado ao terceiro, Terceiro, ao quarto. É muito difícil, muitas vezes isso acontece dentro de inventários por pessoas que já faleceram, de uma família para outra. Então, construir isso é um serviço jurídico dá, razoavelmente complexo. dá trabalho. Para as imobiliárias, eles chamam às vezes de despacho imobiliário, né? Construir toda essa questão de contratos até que ele esteja num ponto em que cause segurança jurídica realizar a negociação. É legal, no sentido de é previsto em lei. Não tem impedimento legal para isso. Impedimento é não fazer isso. Sim, seria um problema. Normalmente a pessoa que está lá no final da ponta está com a posse do bem, né? Uhum. Porque a posse foi se transmitindo de um para outro. Cuidados importantes, assim, o doutor Paulo possa me ajudar. Por exemplo, Todos até o vão ter que assinar a registro. escritura? O registro. Oi? No, no último contrato ou na última Não, transferência de escritura, como que fica as assinaturas de todos? só, só de quem só as pontas. da Só as construtora e pontas. Só de as quem pontas Não não contratou. precisa. precisa, Não é esses do meio não necessário. precisa não ir? Não. Essa segurança é para a construtora não ser chamada a transferir para uma terceira pessoa. A segurança é para a construtora. A A construtora pessoa que só vai receber o bem precisa da segurança de não ser chamada por um terceiro porque se apropriou de. Sabe? é a segurança da a Por isso o construtora, construtora, então. encadeamento, ela todos só têm vai que querer ver a participar. linha do tempo, entendeu? Já Aí, viu aquele ditado, perdão, desculpa te cortar? O acessório acompanha o principal? Sim. Esse é o caso. Contrato principal, compra e venda, correto? O acessório são os contratos que foram feitos depois. A Uhum. construtora pouco importa para quem está o imóvel hoje ou não. Só vão querer ver a linha do tempo. Preciso de Foi todos os passado para contratos, foi passado para 10 pessoas, vai certo? ter que ter todos os contratos provando que está com aquela pessoa, até chegar nela. Mas não Daí ele vai ver precisam todos. assinatura de Não, todos. Só não tem preciso conferência dos necessidade, contratos. não tem necessidade. Isso daí também é um ponto a se falar com relação a um imóvel, digamos assim, vamos um pouco mais além, tá? Will foi lá e comprou um apartamento, não transferiu para o nome dele ainda. A compradora fez a cessão de direitos para ele, sobre os bens imóveis. Só que estava no nome da construtora. A construtora respondeu o processo judicial. Quem vai ter que entrar com os embargos de terceiro? O Will, porque o Will é o atual proprietário que pegou a cessão de direito já anuída pela Uhum. construtora para o Will. Só que o Will não transferiu para o nome dele, sabe-se lá por quê. A construtora veio e perguntou: "Will, o que aconteceu Tá, que você não mas transferiu?" e se não pega anuência da consultora? Oi? E se ele não pega anuência da consultora? Aí é que tá, daí você só vai isso é apresentar o lacuna. contrato. Isso é lacuna. Quando pega anuência, a construtora monta o encadeamento. Porque para a construtora No ainda seria final, ela consegue conferir Tô isso só do último. sem precisar fazer o serviço. Ele já está construído. Já tá ali. Quando as partes Perfeito. negociam sem chamar a construtora, muitas vezes para não. Uhum. É, É bem é isso. porque a verdade. sessão Verdade. realmente ela não vai incidir, Acontece muito. obviamente, né. Aí, esse encadeamento precisa ser construído. Como construir? Além dos documentos em si, às vezes a pessoa transfere o IPTU, a taxa de lixo, compromissos com serviços de telefonia e internet. Então, tudo isso auxilia para construir um encadeamento que seja fidedigno, ou seja, que tenha respaldo, que possa ser atribuído um crédito para ele, possa acreditar nele. Porque, como dizem o pessoal antigamente, papel pode aceitar muitas coisas, né? Exato. Sim. Uhum. Papel é igual PDF. Verdade. Clicou, gera. E, Nesse caso, eu vou falar assim que, ele vai ter uma repercussão para fins tributários também. Digamos que a construtora já vendeu para o Will e vendeu para você, né.
Só que o Will e a construtora já assinou com a gente, e a Uhum, construtora já tinha declarado a venda. uhum, Aí, digamos que Deus me perdoe, o Will faleceu. Você não transferiu o bem para o seu nome. Tem que ter transferido, correto? uhum. A construtora está respondendo o processo hoje. Vai ter que entrar com os embargos de terceiro para lutar pelo seu bem, reconhecer como sendo proprietário legítimo, terceiro de boa-fé. Vai ser reconhecido. Depois você vai ter que passar esse bem para o seu nome. Só que a construtora já declarou para quem? Para o Will. Você vai ter que pagar o que a construtora declarou para poder fazer para o seu nome. Tá Dá entendendo? trabalho, né? Dá trabalho. Então, a formalidade da documentação e a transmissão do bem, né, que pelo ato da assinatura, escritura, tudo, isso tem que ser muito bem feito. E também acompanhado, seja por corretor e advogado. E o melhor e o ideal, o certo, é assinar e pegar a anuência da construtora ou de quem tá vendendo. Exato. Sim. É o adequado, tá? É o adequado. Muitas das vezes não acontece desse jeito, mas também não vai invalidar o negócio. Só vai dar mais trabalho para você registrar. Depois, Se você perder, digamos assim, entre o número 4 e o número 6, você perdeu os 2 contratos, amigo, até achar, torça pra meu pessoa não ter Deus, falecido, porque daí teria que abrir que inventário, teria que fazer não transtorno. sei o quê. Ah, Meu, é trabalho. Lidar com a pessoa que fez o negócio é uma situação muito mais tranquila do que lidar com os herdeiros, sim. porque eles já possuem conflito de interesses entre eles. Uhum. E aí você descobre A quem é a família, isso, né. a É. isso você agrega a insegurança sobre a realização do negócio em si. Tá, mas papai, vovô nunca falou sobre isso. É complicado. É, É que nem aquela frase, dá poder às pessoas que tu vai ver quem ela é. é isso aí. É É bem Entregou o isso aí. imóvel na mão a da ideia. pessoa, ganhou aquilo ali Agora de mão imagina beijada, pô, da povo vai dizer, ué, vai fechar o pau. agora imagina essa pessoa descobrir que tem um apartamento à beira-mar ali que não sabia. Hum, Amigo, Aí são até provar que o focinho de porco não é são tomada, 5 vai irmãos. ter é muita isso mesmo. E discussão. aí? Ah, pô, estão se matando. Às vezes já nem conversam entre eles. Às vezes até com o proprietário, talvez o pai, mãe, alguém. Cara, é É uma paulada. É coisa bem complexo, complicada. né? E é por isso que eu falo pra você, às Tô vezes, com dois vale assuntos mais a pena você Cabeludo. chegar bem delicados. vale mais a Punk. pena você chegar e assumir o crédito que tem que pagar, tendo em vista que a construtora já passou para a pessoa falecida, você demonstrou a cadeia de contratos, ao invés da construtora passar para falecido, depois passar para você. Então, a princípio, vai dar esse passo, esse pulo, se a construtora estiver de acordo, justamente para não dar essa briga, entendeu? Para que não ter que ter abrir inventário e fazer a sucessão. Ah, Então, vale mais a pena pular essa cadeia, você assumir essa responsabilidade de pagar a tributação da construtora, visto que ela já pagou para uma vez, Uhum. vai assumir esse aporte, mas pelo menos você foge dessa. Eu falo, tem soluções? Tem. Dá problema? Dá. Mas você resolve, se você quiser. Dá um pouquinho Quiser. mais de assim, ó, eu sempre. prazo, às vezes, né? Tempo. É, Gera tempo tempo. também. Ou até mesmo se não tem outro advogado envolvido que pense ao contrário. Fale bem assim, ó, é um caso arriscado e tal, mas não é legal. Só que legalista, assim, você acaba meio que prejudicando o É. negócio. A informação, ela nunca é demais, né? Quando você tem a informação, você sabe do que pode acontecer, do que não pode. Por isso que é importante você que está nos assistindo, nos ouvindo, ter essas informações. E vamos já finalizando aqui, já estamos há um bom Só, tempo. só mais uma. Mais uma dúvida? Só mais uma. Multa contratual. Pessoal que tem alguma dúvida de multa contratual de compra e venda de imóvel. Tem uma multa específica por quebra de contrato? É. Ah, o Ela que a sua tem, mulher fica ela, falando ela lá? tem limites. Ela tem limites. Qual o mínimo, qual o máximo? Vamos lá. Multa é proporção. Certo? Cláusulas penais são punições. Isso é uma diferença importante. Ótimo. Às vezes no contrato a gente está redigindo e multa de 10%, multa de 20%, multas de 50%. É, tem limites a proporção. A cláusula penal não, ela é uma declaração de punição. Ela pode ir até 100% do valor do bem, Cláusula penal. as cláusulas penais. Prestem bem atenção, pessoal. Cláusula penal. Mas, voltamos a falar sobre coerência negocial, né?
quer construir um negócio que seja coerente, sustentável e que, com o passar do tempo, se der problemas, você consiga cobrar as multas, cobrar a cláusula penal, não exagera. Ser comedido é bom, ser exagerado vai criar problemas. Além disso, a gente vem ao longo dos anos, eu tenho 23 anos de advocacia, sou um menino de advogado. Eu tenho amigos que são advogados há 50 anos. Estou só começando. E ao longo desses meus poucos anos, eu vi mudanças incríveis na forma como o judiciário analisa a solução de problemas. Entendimento, né? Do Ainda mais nos direito últimos anos contratual aí. em si, normalmente o pacto tem que ser cumprido. Esse é o normal. A nossa legislação prevê que esse normal tem limites. Esse normal pode receber a ingerência do Poder Judiciário por excessos. Então, não seja exagerado. E tem mínimo, tem máximo. Só para o Cláusula pessoal. penal com exagero, normalmente ela é construída como previsão de perdas e danos, ou seja, você não vai mais discutir perdas e danos. Ela é construída num valor mais alto porque você já declara que ela está remunerando os danos e o desfazer do negócio que a quebra Causou. contratual causa para a parte. Ele precisa ter um amparo de fato. Não pode ser criado aleatoriamente. Mas Passou o prazo, não pagou, a cláusula penal é de 100%. Por quê? É de 50%. Por quê? Não, porque eu estava vendendo esse imóvel para outra pessoa, ele me pagaria tanto, e ele me pagaria nessas condições. Ele pediu para pagar a prazo um valor um pouco maior e não vai me pagar, então eu tenho que ser indenizado do negócio que eu estou deixando de fazer. Tudo isso são questões que vão demandar a qualidade da prova produzida por um juiz, a coerência dos argumentos. Coerência é muito importante quando se fala de contratos. Não ser incoerente é uma prudência. Não queira lucrar em cima de, por exemplo, uma desventura da pessoa, porque nem todas as pessoas deixam de cumprir um contrato por o que querem. uma, a gente chama de reserva mental, né? É. Ela não faz o negócio pensando em não cumprir. O normal não é esse. O normal é fazer o negócio para o cumprimento. Porque é um compromisso, né? Caracterizar a reserva mental por si já gera prejuízo, já gera o direito à indenização. Ou seja, negociou comigo para depois quebrar o contrato e tirar uma vantagem de mim. Essas coisas aparecem no processo. Sim. Pode acontecer com o cliente dos colegas e também pode acontecer com os nossos. Exagerados, ser coerente. O nosso serviço como facilitador é prever isso e chamar ele para dentro de uma situação que seja sustentável. E hoje, por lei, tem números ou percentual para isso? Para colocar em contrato? Alguns casos tem. Qual seria? Por exemplo, com a construtora vai ter a limitação do Código de Defesa do Consumidor. Entre terceiros, pessoas cujo contrato vai ser regido pelo Código Civil, vai ter outras limitações. Mesmo assim, não se pode exagerar no valor de uma multa. Ela precisa ter uma razão de ser. Tem que estar dentro da lei. A previsão é forçar a pessoa a cumprir o contrato. Mas isso não pode, por exemplo, inviabilizar a recuperação do negócio. Todo contrato precisa ter um fim social, e o fim social do contrato é ser executado. Execução aqui no sentido de, se eu compro para pagar a prazo, a execução é o pagamento. Tem que ser quitado. Se a multa torna inviável a quitação porque é muito mais alto do que o compromisso do bem em si, foge a coerência. Sai da balança já, né? Foge a coerência. Então- Essas questões são... E precisa ser analisado caso a caso. Assim, a maioria dos assuntos que nós tratamos aqui hoje, a pessoa que está nos ouvindo, são relacionados à maioria dos bens que são negociados dentro de Balneário Camboriú, que é o foco de atuação da empresa. Mas existem muitos outros segmentos do direito imobiliário que implicam em muitos outros cuidados que a gente não falou aqui hoje. Senão vamos ficar o dia Questões todo aqui. ambientais, questões rurais. É isso aí. Não falamos sobre isso. Por exemplo, eu não vou muito longe. Aqui a gente, olhando do outro lado da avenida, tem uma morraria com casas. Essas casas possuem limitações construtivas. Tudo isso são implicações Total. que envolvem uma análise Sua diligência. e diligência. É necessário levantar, ver o zoneamento, Perfeito. o que pode ser construído, o que não pode. Criterioso ali todo o processo, necessário. né? Pois é, falando de multa também, sei que nós estávamos no tema agora de contratos, compra e venda.
Mas vale a pena fazer uma observação também com relação ao contrato de locação sobre a muita gente, quando aluga o apartamento, tem aquela cláusula já pegada na cara, né? Se o contrato Toma. antecipadamente, vai pagar 3 vezes o valor do aluguel. Tá bem Pô, assim. bem lembrado. Só que daí, tá, vou pagar 3 vezes o valor do aluguel. É 2.000, vou pagar 6 pau de multa se eu sair antes do contrato de 12 meses? Aí tem uma outra vertente, que é o quê? Você vai pagar o proporcional. Ele fala. Sim. A lei fala, Ao o tempo proporcional ao faltante. tempo restante do contrato. É, você me falou, o contrato, ele aceita tudo. O papel Exato. ali, ele aceita É. tudo. O que vale A mesmo é o que interpretação está do na que a lei lei. fala, É, mas você né? vai levar pra lei já é outra coisa, que nem o doutor colocou. É proporcional ao tempo faltante do contrato. É, mas Exatamente. Então, geralmente não assim, colocam isso, né? não colocam a proporcionalidade. E muitas No pessoas caso, não Só pra sabem criar que briga. funciona dessa não forma. sabem e acabam tendo que pagar a multa cheia, sabendo que, na verdade, Sem poxa, conhecimento. de 12 meses eu teria Falta de só conhecimento 4 mais uma vez. meses. 4 meses, pegar a multa do contrato, vezes a quantidade de tempo que eu tenho ainda para cumprir, o valor vai ser irrisório abaixo de 6.000 que eu teria que É, pagar. exatamente. Então, se a pessoa tem esse conhecimento, ela já não cai aí Não cai nessa nessa pegadinha. pegadinha, né? Exatamente. Então Desdobramentos disso? então assim, eu vou falar para você, eu gosto da área do direito imobiliário. Eu acho que é uma área muito, assim, ó, ela dá muitas portas. E a segurança é a melhor forma que a gente vê hoje em atuar no direito imobiliário em balneário. Perfeito. Justamente para quê? Para que essas pegadinhas não seja um problema para você lá na frente, ou você acabe, tendo que pagar por um erro de outro, entendeu? Então, muitas das vezes, assim, vale a pena você hoje gastar com a orientação de um corretor e a orientação de um advogado, justamente porque essas pegadinhas, essas informações que você cria uma narrativa, onde fala que é de um jeito, mas na verdade é de outro, você só vai saber com a pessoa que está sentado na sua frente. Se essa Exatamente. pessoa ela é uma pessoa digna, ela é confiável, tá ali não para ganhar dinheiro fácil, mas sim para trabalhar realmente, porque é o Para que ela facilitar, né, o processo. exatamente o É isso aí. processo, do que realmente visar só lucro ali e pouco importa depois que assinar o contrato, segue sua vida, entende? Então, muitas das vezes vale a pena hoje você investir realmente numa imobiliária que tenha esse perfil já no mercado imobiliário em Balneário Camboriú, do que você ter que ficar se sujeitando àqueles corretores que ficam nada contra, pessoal, desculpa, mas eu, entre esses corretores e a La imobiliária, eu iria garantia na sou eu. imobiliária. A garantia é tu, né? Aquele lá Então é a tá. La garantia sou eu, É, né? Muito boa. então assim, é a minha dica de hoje, né, eu acho que nós, como bem disse, temos muitos outros assuntos para tratar, a área de preservação, que é a APP, nós estávamos aqui com a vista maravilhosa do Cristo Luz, eu fiquei imaginando, poxa, como é que eles conseguiram o licenciamento, Construir. como que conseguiu aquilo dali, então, é uma coisa que a gente tem um novo assunto, quem sabe para frente, Um né? próximo Um próximo podcast. podcast aí pra gente poder debater um pouco mais uso capião, várias outras Tem coisas muita aí que vai coisa. ter muita coisa pra discutir. Então, mas eu acho que já deu para esclarecer bastante coisa para os nossos clientes, né? Vocês fizeram aí uma boa, né, uma excelente explicação com todo o conhecimento que vocês têm, né, a bagagem que vocês traz. A gente agradece aqui nós da Lemur, né, eu, o William, agradecemos aí pelo tempo de vocês, por toda a explicação e espero aí que o nosso público, né, tenha entendido, tenha pego esse conceito, né, esse conhecimento aprendido um pouco aí com o pessoal, né, que com certeza a gente também aprendeu, isso vale para nós também, né. Agora eu vou deixar o William aí dar uma encerrada no nosso podcast. Vai lá, Perfeito. Isso é muito importante, muito obrigado. eu que Muito agradeço. obrigado mesmo, doutores, Perdão é por, nossa. Foi nossa. terem aceito o nosso convite, trazer essa informação para os nossos clientes, nossos amigos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, porque eu sei que é de suma importância saber, entender e conhecer da lei e também até onde pode chegar e qual é o comprometimento da pessoa em si, em termos de tudo isso, sabe? Então, por isso que eu e o Emerson também estamos trazendo o podcast, isso tudo para questões de informações e até ensinar as pessoas que elas precisam realmente saber para não fazer negócio ou deixar de fazer um negócio por medo.
Então isso é muito importante. Muito obrigado por aceitar o convite. E como que as pessoas te encontram? Ficaram com alguma dúvida? Querem saber algo a mais? Como que eles encontram vocês nas redes sociais? Como que faz? Bem, eu até agradeço a oportunidade novamente pela Lemur, né? Hoje, como eu disse no início da conversa, né, somos aqui, hoje estamos de visitantes, né, apresentando um pouco a parte pedagógica do que a legislação hoje estipula num contrato de compra e venda, de locações, né? Mas a parte de publicação, publicidade, essas coisas, eu vou deixar tão somente para os créditos da Lemur, né? Até mesmo por conta da legislação que nós temos hoje com a Ah, OAB, perfeito disclaimer. entende? Exato. Então, Perfeito. para fins de não caracterizar qualquer tipo de ato infracional, né, por parte do advogado, os Ótimo. créditos vão tudo para a Lemur e espero poder em novas oportunidades, quem sabe aí vir dar outros podcasts com relação a isso. Penso eu que o doutor Carlos Leandro não é contra o que eu disse Acompanhe o até o voto, como momento, diz o pessoal no tribunal. para que a gente possa Acompanha manter o uma voto. relação, para que a gente possa manter uma relação sem qualquer Perfeito. tipo de problema ou até mesmo olhar de outros colegas, nobres colegas, que pensem em estar sendo feita uma comercialização, que não é o caso. Mu- Aqui nós estamos tão somente para fins pedagógicos. Muito obrigado, doutor Paulo, doutor Carlos, por todo o conhecimento. E esperamos ter ajudado você que está assistindo esse vídeo. Curte, compartilha e segue, pessoal. Segue Forte a abraço a Lemur. todos. Muito Muito obrigado mais obrigado, uma gente. vez. Agradeço pela atenção. Até mais.